Fala, turma! Bom demais a conta? Equilíbrio ácido básico. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje com essa parte desse assunto que é importante para a gente poder estar cuidando do nosso paciente aí, desenvolver um pouquinho mais a assistência ao paciente crítico. Tá? Então, pega um copinho com água, pega um bloquinho para você fazer algumas anotações importantes, ou abra a apostila nessa aula, tá? Para você poder fazer o registro. Desliga essa televisão, tá? Sai dessa rede social e foca aqui, ó, equilíbrio ácido básico que a gente vai trabalhar. Nessa primeira parte, uma recapitulada básica aí do que é o ácido, do que é a base. Que ácido libera hidrogênio, a base que se liga a esse fio de hidrogênio, tá? E claro, o pH, o potencial hidrogênio iônico, que é essa escala logarítmica que vai medir aí esse grau de acidez, ou se a substância é neutra, ou se ela é alcalina ou básica. Tá? Logicamente que a faixa do pH compatível com a vida é de 6 a 7,8%. Então, o potencial hidrogênio iônico é a condição da gente falar assim, esse produto ele é mais ácido, esse produto ele é mais básico. E nisso foi criado um sistema, através da régua logarítmica, de 0 a 14, sendo que o meio ali, o 7, é que vai me indicar a possibilidade da neutralidade. Logicamente que a informação logarítmica é só para você saber. Nós somos da enfermagem, não somos da matemática. Tá? Mas saiba que é usado aí o cálculo logarítmico para se chegar ao pH. Aqui alguns exemplos, tá, da régua de pH. Igual a 7 é neutro, tá de boa, tranquilo. Mais do que 7 vai aumentando o pH, vai se tornando produto alcalino. Aí tem aqui exemplo aí de magnésio, sabonete, ovo, soda cáustica. E quanto mais reduz-se o pH, mais ácido ele se torna. Aí tem aqui tomate, água da chuva. Água da chuva é ácida. Tá? Então cuidado, ficar tomando banho na chuva. Ah, eu vou beber água, abre a bocão lá. É água ácida, ligeiramente ácida, então cuidado. Vinagre, limão, e aqui, ó, esse cara aqui, ó, ácido clorídrico. Ácido clorídrico é o mesmo ácido que está presente aí no seu suco gástrico, dentro do seu estômago. Então ele é extremamente ácido. A acidez é uma propriedade importante. É a escala de pH de 7 a 4, 0 a 14, 7 é o neutro. Acima de 7, base, ou alcalina, que eu falei, hein? Ó, se liga, tô repetindo, já falei isso. Abaixo de 7 é ácido. Se o ácido ele é forte, significa que ele está mais próximo de 1. Se a base ela é forte, significa que ela está mais próxima de 14. Se ocorre a redução do pH, aí o nosso corpo entra no chamado acidose, seja ela metabólica ou respiratória. Nós vamos chegar lá. Enquanto o aumento do pH é a alcalose. É logicamente que o nosso corpo ele sempre trabalha em equilíbrio. Tá? Por isso que é chamado de equilíbrio ácido básico. Se houver qualquer alteração, ocorre uma correção imediata para voltar ao equilíbrio. A condição ruim para o organismo, tanto é que a gente vai ver isso em aula, é a questão de alterar o ácido ou alterar a base e manter essa alteração. Essa alteração mantida, muita base, pouco ácido, ou ao contrário, muito ácido, pouco básico, é que é problemática, é que é complicada e é possível que leve a pessoa a óbito. Tá? Então é possível, a possibilidade desses extremos, dessas alterações conduzirem a situações clínicas graves. Por isso que a gente tem que trabalhar em equilíbrio. Nosso corpo funciona dentro dessa faixa de equilíbrio sanguíneo. Qualquer modificação altera a função química celular, altera o metabolismo, muda o nosso corpo como um completo. Então a gente tem que ficar de olho no nosso paciente. O equilíbrio do sangue, principal fluido que está presente no nosso corpo, que circula por todo ele, vai de 7,3 a 7,45, em média, mais ou menos, e o equilíbrio é que vai fazer aí o nosso controle. O controle desse equilíbrio pode ser feito por 3 mecanismos, não necessariamente nessa ordem, tá? Pode ter variação aí, mas são 3 condições básicas. Uma, sistema urinário, sistema de excreção, sistema respiratório e um próprio controle químico. Tá? Um próprio controle que acontece aí nos níveis ácidos e básicos, que é chamado de tampão, ou tampão químico.
Se tiver muito ácido, libera o produto e diminui esse aqui para poder manter a base. Se tiver muito básico, aumenta um pouquinho para equilibrar novamente. No caso do sistema urinário, vai ser feita aí a excreção da amônia pelos rins. O probleminha aí é que essa excreção, essa liberação, ela é mais lenta, ela vai mais devagar nesse processo do que os pulmões, mas acontece um equilíbrio. Segundo fato é o tampão químico, tá? Que vai ocorrer o equilíbrio aí de dois produtos que eu falei: bicarbonato, que é um composto básico, tá? E o dióxido de carbono, que é um composto ácido. Ou seja, se houver um aumento dos ácidos, tá, no sangue, quando tiver mais ácido entrando no sangue, vai fazer o quê? O que esse tampão químico desenvolve? Aumenta o nível de bicarbonato e vai diminuir o de dióxido de carbono, de gás carbônico. Simples. Agora, se estiver entrando mais base no sangue, ou seja, está subindo o nível de base, o que vai acontecer com o organismo? Qual vai ser a fonte de equilíbrio? Diminui o bicarbonato e aumenta o gás carbônico, fazendo o quê? O equilíbrio. Em ambos os casos, esse efeito das alterações de pH, eles vão ser minimizados para manter o equilíbrio. É a alteração que acontece dos produtos químicos entre bicarbonato e gás carbônico. E o terceiro? Sistema respiratório. Já que o gás carbônico é um produto aí do metabolismo do oxigênio e tem que ser liberado, aqui fala até de excreção, eu diria de expiração, para ficar mais fácil. O sangue vai transportar esse gás carbônico até o pulmão, onde ele vai ser aqui, expirado, vai ser colocado para fora. Esse controle de regulação é no cérebro, que vai fazer esse controle de inspirar o oxigênio e liberar esse gás carbônico. E lembrando aí, como é que chama, hein? Lá nos alvéolos, como é que chama lá o processo? Onde entra o oxigênio, sai gás carbônico. 1, 2, e aí? Fundão? Lembrou? Eu tenho certeza que o fundão lembrou. Tenho certeza disso. Não, nada contra a frentona. Mas como eu já estudei muito no fundão e amo fundão é da hora. Lembrar da hematose, né? Que é essa troca. Entrada de oxigênio, saída de gás carbônico. E aí, no caso, esse equilíbrio pelo sistema respiratório, ele é controlado aumentando a frequência respiratória. Vai fazer o quê? Tá? Se você aumenta a frequência, tá? Você vai levar a uma condição de diminuir a concentração de gás carbônico e o sangue vai ficar mais básico. Ou seja, diminui o ácido, fica mais básico. Se você reduz a frequência, é o contrário. Está respirando menos, a frequência está menor, aumenta a concentração de gás carbônico e aí o sangue vai ficar mais ácido. Essas alterações é que a gente chama de alcalose e de acidose respiratórias. Esse processo de liberação do gás carbônico acontece pelo sangue, lá nos pulmões, e o importante é que a regulação é sempre feita pelo sistema nervoso, pelo cérebro. Respirações mais rápidas e mais profundas diminuem a concentração de gás carbônico e aumenta o pH, torna mais ácido. Você quer ver que a alteração desse desequilíbrio no pH sanguíneo provoca mudança? Você quer ver como é que vai provocar mudança? Faz um teste na sua casa. Avisa para todo mundo, que é importante. Aumenta a ventilação. Senta na sua cama. Aumenta. Hiperventila. Respira fundo. Solta de uma vez. Respira fundo de novo. Solta de novo. Respira profundo e vai soltando. E vai. Na terceira para a quarta, na quinta, você já vai tontear. Você já vai começar a ter uma lipotímia. Você já não vai ficar legal. E se você insistir, síncope. Você vai capotar. Por quê? Desequilíbrio ácido básico. Você modifica. Você provocou uma alcalose respiratória. Você aumentou sua frequência, diminuindo a quantidade de ácido na circulação sanguínea, fazendo o sangue ficar básico. Você vai desmaiar. Você vai ter essa lipotímia. Isso é um exemplo de um desequilíbrio ácido básico que pode acontecer no organismo. Então, no caso aí dos pulmões, quem faz esse controle é o nosso sistema nervoso central. Turma, fique esperto, fica de olho. Daqui a pouquinho a gente volta para entrar nessa parte aí dessa alcalose e acidose metabólica e respiratória. Um abraço!